Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Tô eu aqui aparecendo depois de décadas sumida no canal. Mas, né, tem acontecido muitas coisas, né, no decorrer desses meses que tem atrapalhado eu estar gravando meus vídeos. E também eu tava querendo, né, ter diagnóstico, né, das coisas, dos exames que eu fiz, né. Enfim, então eu tava esperando ter certeza também das coisas pra mim vir aqui conversar, porque não adianta eu vir aqui falar coisa com coisa, né? Eu tinha que saber o que é que eu tava falando. E eu vou falar um pouco a respeito, né, desses 3 meses de gravidez, né? E também vou falar sobre o diagnóstico que eu tive de toxoplasmose. Ignore o barulho, é os filhos da vizinha, né, chorando, mas enfim, coisa normal de criança. Aproveitei que meu esposo tá olhando as crianças pra mim vir aqui gravar esse vídeo, fica melhor pra mim. Eu acabei de chegar, não acabei, tem alguns minutos que eu cheguei da policlínica, tô até com a roupa ainda nem tirei, mas já aproveitei e sentei aqui pra conversar um pouco com vocês. Hoje é 11 de julho de 2025 e eu estou com 14 semanas e 3 dias, né? O médico do posto falou que eu tô entrando pro 4º mês, mas pra mim ainda tô com 3 meses ainda, mas enfim, né? Esse negócio de semana é bem confuso, mas assim, vou falar um pouco sobre os enjoos, sobre tudo os sintomas, né? Sobre os enjoos eu já tô um pouco melhor, né? Já tô um pouco melhor dos enjoos, mas ainda tenho um pouco de enjoo ainda, mas já tô conseguindo me alimentar razoavelmente bem. Não tô conseguindo comer bem por conta de alguns remédios que eu tô tomando, que já eu falo. Que hoje eu descobri que eu não vou mais precisar tomar esse remédio, né? É uma boa notícia. Mas enfim, esse remédio tava me deixando muito mal. Porém, se Deus quiser, né? Agora não vou mais precisar tomar ele. Mas enfim, sobre os enjoos eu já tô bem melhor, mas ainda tenho enjoo, não consigo comer assim tudo ainda. Fraqueza já melhorei bastante, mas eu tô sentindo bem cansado, assim, mais na parte da tarde, né? Mas assim, sintomas normal da gravidez, né? Cada mulher é diferente, mas a maioria, né, tem essa fraqueza e cansaço. Sobre a minha pressão, né, eu continuo tomando, né? Provavelmente eu vou tomar até na hora do parto e provavelmente depois também, né? O médico falou que provavelmente eu tô hipertensa, né? Então depois do parto eu vou continuar tomando, né, remédio para pressão. Talvez mude, né, o remédio, não sei. Mas enfim, né? Ou seja, provavelmente eu estou hipertensa, eu já era depois que eu tive a Emanuele, né, minha última filha de 3 anos. Mas eu não sabia, né? Ele disse que provavelmente eu tenho hipertensão crônica. E eu fiquei, depois que eu tive ela, eu fiquei hipertensa e não sabia, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Depois que eu tiver esse bebê aqui, eu vou ficar medindo minha pressão, a gente vai ver se realmente eu fiquei hipertensa mesmo ou não. Mas eu tô tomando, né, o metildopa, 250mg de 8 em 8 horas. Tô tomando AS, tô tomando cálcio ainda, mas é isso, né? Sobre a gravidez, por enquanto, essa é a novidade, assim, que eu tô tendo. E agora eu vou falar sobre o diagnóstico que eu tive de toxoplasmose. Eu fiz os exames de sangue, né? No postinho aqui pelo SUS. Demorou, a gente marquei, demorou a sair os resultados. Quando saiu, né, eu fui pegar, mostrei a enfermeira. E ela viu, né? Tô aqui, ó, os exames que eu fiz. E deu tudo ok, né? Só não a parte do toxoplasmose, né? Que deu reagente para a toxoplasmose. Tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Os exames, ó. Deu reagente, todos os dois. Aí aqui toxoplasmose IgM, que deu também alterado, né? E toxoplasmose IgG. Eu vou deixar passando aqui na frente o que quer dizer IgM e IgG. Então, basicamente é isso. O IgM era para ter dado até 1, né? E deu 1,37, deu assim pouco alterado. E o IgG, o normal, até inferior a 1,6 e superior ou igual a 3. O meu deu muito alto, deu 84,2, ó. Então, vendo esses resultados, né, a enfermeira juntamente com o médico do posto, né, eles falaram pra mim, né, que eu estava com toxoplasmose e juntamente disso já passou, né, o remédio pra mim tomar, que é espiramicina. Falou que era pra mim tomar esse remédio, porém,
juntamente com esse remédio, ela passou um teste, né? Pediu um exame, né? Um pedido de exame de avidez, né? Que era para saber o período que eu tinha pego a toxoplasmose. Então, esse remédio, o espiramicina, ele dá pelo SUS, só que ela disse que só quem poderia pegar era ela. Então, demorou alguns dias para ela pegar esse remédio e me entregar. Então, no meio desse tempo, eu não tinha tomado ainda, né, e fiz esse exame. Quando eu fiz o teste de avidez, eu não tinha começado a tomar ainda esse remédio. Esse teste de avidez é para saber, né, o período que você pegou a toxoplasmose. Então, assim, a toxoplasmose em geral, ela não causa, assim, muito risco pra gente, né? Tem muito, assim, risco pro bebê. E também, dependendo da idade gestacional, é mais perigoso ainda, né, pegar no primeiro trimestre. Que seria, no meu caso, que eu teria pego, né? E assim, qualquer pessoa, grávida ou não, pode pegar toxoplasmose, só que quem não pode pegar é a grávida. Por conta, né, do problema que pode, né, passar pro bebê. Então, assim, geralmente a toxoplasmose, pelo que eu fui orientada, me explicou, né, a enfermeira, dá assim, como se fosse um sintoma gripal. Então, não tinha como eu saber quando foi que eu peguei, antes de eu fazer esse teste de avidez, né, por conta que às vezes a pessoa gripa mesmo, sente dor de garganta. E ela falou que geralmente, às vezes a pessoa sente como se fosse um incômodo na garganta, como se fosse uns carocinhos, ou na região do seio, assim, uns caroços, mas eu não vi diferença, não notei nada. E antes, né, eu só vivia tendo um problema assim de garganta, resfriado, então não teria como eu saber quando foi que eu peguei, se foi antes ou depois da gravidez. E quando eu fiz esse exame, que aqui tá dando, ó, avidez baixa, inferior a 50%, né? Avidez moderada, 50 a 59,9%. Avidez elevada, superior ou igual a 60%. Ou seja, quando eu peguei o resultado desse exame, eu andei pesquisando bastante vídeos de médico no YouTube. E assim, pelo que eu entendi, né, o meu resultado deu 76,2%, ou seja, deu avidez elevada, que seria bom, né, o que eu entendi pelos vídeos que eu assisti. Porque até então, antes de eu nunca tive toxoplasmose na vida. Eu acho que a gente só pega uma vez. Depois que pega, fica imune. Então, eu nunca tive nenhuma das minhas gestação. Então, assim, eu nunca imaginei que eu teria. E até então, eu fui, depois que eu tive esse teste de toxoplasmose, né, positivo, quando deu positivo meu exame, eu fui me informar mais sobre isso, fui tendo conhecimento mais, fui pesquisando, buscando, não estava esperando só a minha consulta, né? Então, eu já estava pesquisando, então eu fui, né, mostrar a enfermeira. Ela disse que assim que eu tivesse o resultado do avidez, né, desse teste aqui que eu fiz, eu já levasse pra mostrar a ela. Então, eu fui bem confiante, porque eu tinha visto os vídeos que dizia que quando dá alta, quer dizer que você pegou antes da gravidez e tal. E como eu tava no começo da gravidez, eu fui, assim, bem animada. Mas quando eu cheguei lá, ela falou pra mim que deu alta, que era muito perigoso, que era arriscado. Então, chegou lá, quando ela falou isso, abriu meu chão, fiquei muito triste. E eu perguntei a ela, não, mas não era realmente pra ter dado alta, seria bom? Ela, não, era pra ter dado baixo e tal, você vai tomar os remédios. Então, foi que ela pegou os remédios lá na CAF, né, pegou a caixa de remédio, com um monte de remédio dentro, de caixa de remédios dentro, né, então entregou a agente de saúde. Ela veio me entregar. Era 6 comprimidos durante o dia, 2 de manhã em jejum, 2 de tarde, 2 de noite. Então, quando eu comecei a tomar esse remédio, eu não sei se todo mundo que toma passa mal, mas quando eu comecei a tomar esse remédio, eu comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir muito enjoada. Não tenho apetite, assim, pra comer muita comida. Então, assim, eu que tinha parado de vomitar, voltei a vomitar de novo. Ou seja, tava me dando digamos, um efeito colateral negativo, né? Mesmo assim, eu tava tomando, me esforçando, né, pra que desse tudo certo, né, e não passasse essa toxoplasmose pro bebê. Ok, tava tomando esses remédios já tem um tempo já, desde que ela me entregou, no mesmo dia eu comecei a tomar. Pronto, aí hoje, né, dia 11, eu não lembro o dia que eu comecei a tomar o remédio, mas já tem vários dias. Tomei bem direitinho, não falhei um dia. Hoje, na minha consulta com
o médico, né, o obstetra. Ele perguntou os remédios que eu tava tomando e eu falei, ele viu o meu exame de toxoplasmose e também viu o teste de avidez. O que foi que ele me falou? Ele disse, olha, a partir de hoje, nesse momento, você não vai mais tomar esse espiramicina, porque o seu teste, né, o seu resultado deu alto, então você provavelmente pegou antes da gravidez, então você não vai mais precisar tomar. Eu falei, sério, doutor? Mas a enfermeira falou e o médico que eu tinha que tomar e tal. Quando ele disse, não, eu acredito que eles se confundiram, porque se tivesse dado baixo, tudo bem, mas o seu avidez deu alto, então ele disse que eu não precisava mais tomar. Então, assim, eu achei muito bom, porque realmente esses remédios estavam fazendo muito mal. E, assim, foi bom, uma notícia boa, menos remédio. Eu falei pra ele que eu tava tomando cálcio, e de 1 ele passou pra 2. Eu já tava tomando 2 ferros, então ele só mudou, assim, os horários do remédio, né? Ele falou que o cálcio não era pra mim tomar à noite, era pra mim tomar depois do almoço, os 2 comprimidos de cálcio. E a AS que eu tava tomando depois do almoço, ele disse que eu não tomasse no almoço, eu tomasse de noite, quando eu fosse dormir, né? Enfim, mas ele falou que eu não posso tomar o cálcio junto com nenhum outro remédio, que eu tenho que tomar depois do almoço. E os 2 ferros, né, sulfato ferroso, eu tenho que tomar meia hora antes do almoço. Então, foi isso. Ele falou que eu não precisava mais tomar, que o meu teste deu alto, então eu peguei essa toxoplasmose antes da gravidez. Ou seja, né, pelo que eu acredito, eu acredito que o meu bebê não tá, né, não vai ser prejudicado, a toxoplasmose não vai afetar ele. Eu tô crendo primeiramente, né, no médico dos médicos, né, eu coloquei desde o dia que eu descobri, né, eu entreguei nas mãos do Senhor, estava confiando e acreditando como eu sempre fiz, né, mas claro que como a gente ser humano, a gente fica bem preocupado, com medo, e eu nunca tinha passado por isso. E eu fui me informar também como era que pegava a toxoplasmose. Uma das formas que pode pegar a toxoplasmose é através do cocô do gato. Mas para mim pegar através do cocô do gato, teria que comer o cocô, né? Ou então ter mexido no cocô e não ter lavado as mãos e ter colocado na boca. Isso é impossível, porque eu não tenho um gato. E eu não manuseio nada de cocô de gato, nada disso. Eu não tenho nenhum animal doméstico na minha casa. Então, o que foi que ela falou, né? No caso, a enfermeira. Ela disse que provavelmente eu peguei de uma carne mal passada, eu não sei como, porque eu não costumo comer carne mal passada, eu nem gosto, ou de uma salada, que tava uma verdura, uma salada que estava contaminada. Também não sei como foi isso, porque eu costumo cozinhar bem as minhas carnes, não costumo comer carne crua, e também eu não tenho costume de, comer nada sem lavar, sempre eu tô lavando as verduras, as frutas, mas enfim, não sei como foi, né, que eu me infectei com esse vírus, né, vou dizer um vírus, e quando foi o período. Porém, né, pelo que eu entendi, eu peguei antes da gravidez, então eu tô assegurada, né, que, não vai afetar o bebê. Então é isso, né, ele falou isso, então a partir de hoje eu não vou mais tomar os remédios, por orientação dele, eu não vou mais tomar esse espiramicina, e se Deus quiser eu vou parar, né, de me sentir tão mal como eu tava me sentindo mal. Bom, então é isso, né, basicamente é isso, eu acho que eu não esqueci de falar nada. Eu quis só compartilhar mesmo, né, tudo que eu tava passando e também sobre a toxoplasmose, porque antes mesmo de eu descobrir que eu peguei nessa infecção, a gente chama infecção, eu nunca tinha ouvido assim falar direito, nem sabia como se contaminava, mas é isso, né, toxoplasmose é uma infecção bem complicadinha, né, mas assim, se eu tivesse pego durante a gravidez, né, eu já tava fazendo tratamento e tudo bem direitinho, e eu tava muito esperançosa, né, que meu bebê vai nascer saudável. Porém, né, depois que o médico falou que eu peguei antes da gravidez, me deixou assim mais tranquila, né, eu acredito que eu peguei imunidade com a toxoplasmose e que não vai passar nada pro meu bebê. Então eu tô crendo e acreditando nisso, não vou mais precisar tomar um remédio, né, por indicação dele. Eu tô mais tranquila. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixa seu like pra fortalecer o canal, se inscreva aí embaixo se ainda não for inscrito. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!